galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso espaço, feito com muito amor pra vocês. Eu sou Natália Lopes, sejam bem-vindos. E a gente gostaria de agradecer a vocês que conseguiram chegar na nossa marca tão sonhada de 100 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigada. Gente, a gente tá muito feliz com todo mundo aí que dá essa moral pro nosso canal. É muito importante, né? Tantos inscritos, comentários, compartilhamentos, valeu mesmo. Se você não é inscrito, se inscreva agora. Ative o sininho para não perder os conteúdos. Nós temos conteúdos diariamente. São os vídeos na íntegra, os cortes, os shorts também. Então ativa o sininho para não perder nada. E além disso, a gente também tem bastante conteúdo no Instagram do Pode Crer, podecrer.ofc. E também o TikTok é o mesmo, @. E também deixa o seu like lá no Instagram, lá no TikTok, aqui no YouTube também, para que esse conteúdo seja entregue cada vez mais. É isso, o evangelho precisa chegar a cada vez mais pessoas. E hoje o episódio está muito especial. Não, eu vou até usar aqui, gente, uma colinha, porque a gente vai entrevistar duas mulheres com currículos tão grandes, assim, tão ricos, tão maravilhosos. Eu vou apresentar uma. Tá, eu tenho aqui a colinha para apresentar. Bom, nós vamos conversar hoje com ela, que é missionária, ela é conferencista, ela é filósofa, musicista, psicóloga, pedagoga, também tem especialidade em liderança cristã e fala muito também de missões. Eu estou falando da querida Edmeia Williams. Ah, muito bom. E temos junto com a missionária Edmeia Williams, a Ruth Salviano, que é teóloga, historiadora e pesquisadora da história das mulheres do cristianismo. E elas estão lançando aqui o livro, junto com a Helena Tanuri, Resgatadas para Resgatar, que conta a história da missionária Edmeia Williams. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho do livro, mas sejam bem-vindas, é um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. E nós que agradecemos. O prazer é todo meu. Vamos ter um tempo maravilhoso. Vamos ter um tempo maravilhoso, né? E esse livro, gente, ele pode ter esse tamanho aqui, gente, mas as histórias são, assim, incríveis. Você vai querer pesquisar mais ou saber mais, porque de fato a irmã Edmeia tem uma história de vida incrível e deve ter sido muito especial para Ruth, né, ter escrito uma obra dessa. Para quem não conhece a história, depois de ouvir aqui, assistir o podcast, vai ficar com mais gosto ainda de acompanhar o livro. E eu gostaria de começar perguntando para a senhora, missionária Edmeia, que a senhora contasse seu início, né, na fé. Se a senhora nasceu num lar cristão ou não, como que foi isso? Olha, eu nasci, sim, no cristianismo. O grande problema é que o papai era imigrante da Guiana Inglesa. O papai, aos 9 anos, foi para a Inglaterra, e da Inglaterra ele se formou lá, ele foi para o Mar do Caribe, e ele casou no Mar do Caribe e veio para o Brasil. A esposa dele era de Barbados. Então eles vieram, os dois negros, protestantes, como era assim que se chamava, anglicanos. Só que em Santarém do Pará não tinha igreja anglicana, então eles foram para a igreja batista. Então o papai, com a esposa dele, negros, quando o filho dele estava com 20 anos, o mais velho, ele caiu em adultério. E ele adulterou com uma mulher branca, católica apostólica romana, filha de Maria, presidente do apostolado da oração, branca dos olhos verdes, irmã do padre, com 2 irmãs freiras, lá mesmo na cidade. E aprove a Deus me formar no ventre dela, pegando a semente desse protestante negro. Então eu fui criada no meio dessa confusão. Do lado da mamãe, todo mundo católico, do papai, todo mundo protestante, e eu tinha que ir, eu me lembro disso ainda na minha infância, à missa de 6 horas da manhã para poder ir para o culto às 9. Então eu fui criada nessa confusão aí, mas não faltou Jesus, não faltou evangelho, não faltou salmo para memorizar, hinos para cantar, e do lado da mamãe também tinha o terço. Mas cresci. E a família da mãe da senhora não gostou muito, né, dessa... Detestou. Até hoje eu tenho problema. Tenho um irmão que era o mais velho, nunca aceitou, principalmente pelo fato de eu ser negra. Porque eles sempre acharam assim, e me foi dito quando era pequena, que o diabo é que era negro do cabelo pichain.
Então, além de eu ser, eu era, sempre ouvi que eu era a filha do pecado. Que forte isso. E era a filha do pecado e, além do mais, descendente do diabo. Entende? Foi muito difícil, foi uma infância muito difícil. Superar, eu sei que superei, mas depois de muito tempo. Eu já estava casada e eu ainda tinha muito. Foi preciso que houvesse a minha real conversão. O meu novo nascimento, que só deu aos 32 anos. Foi aí, então, que começou todo o problema de cura, que meus olhos foram abrindo e eu fui vendo que meu pai não me fez, nem minha mãe, porque o homem não sabe fazer filho, é Deus que sabe. Entende? Então, eu fui superando. Hoje eu sou uma mulher feliz. Eu acho muito interessante a senhora falar, né, da sua infância. O livro, ele também fala sobre isso, né, sobre a história do seu avô. E eu gostaria de saber de você, Ruth, como foi ter contato com essa realidade, que acredito que tenha sido muito diferente da sua, né, quando a gente fala aí de uma história de escravidão, que é um assunto muito delicado e forte também, né? O que eu acho bonito na história da Edmeia é o orgulho que ela tem da ascendência dela, apesar de ter sido uma história traumática, mas ela tem orgulho do bisavô, do avô, né? Eles não eram escravos aqui no Brasil, né? Então ela realmente tem como ascendentes escravos até. O teu pai já não era. Não, papai não era. Meu avô ainda foi levado da Irlanda do Norte para Freetown, que quando eles receberam a alforria, os escravos não sabiam de onde tinham vindo os seus avós, bisavós. Então, eles fundaram uma cidade na África, que é a capital de Serra Leoa, na costa ocidental da África, Freetown, cidade livre. Então, porque quando um senhor, digamos, o irlandês, o inglês, eles compravam escravo da África, eles davam o nome cristão e davam o sobrenome do dono. Então, Williams é um sobrenome irlandês. Williams é que nem Silva. Viu? A pessoa diz, você tem um nome chique, é que nem Silva, Pereira, qualquer coisa. Só que o nome era cristão. Por exemplo, eu não sei como era o nome do meu bisavô, mas o nome é africano. Mas eu sei que ele se chamava David Cornelius, Davi Cornélio, porque foi o nome cristão que o senhor deu a ele. Então, quando ele veio, tanto que o meu pai se chamava, já veio de lá meu pai já nasceu na Guiana Inglesa e o nome dele é Martin Cornélio. E um dos meus irmãos tem o nome do meu avô, David Cornelius, quer dizer, Davi Cornélio. Entende? Então, vem toda essa história aí. O que é muito curioso também é que se a família da sua mãe não gostou, a família do seu pai abraçou, né? A sua madrasta. Exato, mas a família da minha mãe não gostou. Primeiro, porque ela cometeu um adultério. Segundo, ele era negro. Terceiro, ele era casado. Quarto, ele era protestante. Quer dizer, era tudo contra o que devia ser. Mas a minha madrasta, a mãe, a esposa do meu pai, aí é que entrou no meio dessa confusão um espírito cristão. A pessoa mais parecida com Jesus que eu conheci em toda a minha vida, minha madrasta. Ela que foi a parte ofendida, traída, ela amou a criança. Ela disse, essa criança é filha do meu marido, é irmã dos meus filhos, vai viver. E ela me criou assim, e ela me amou. Ela nunca permitiu que meus irmãos me maltratassem. Pelo contrário, ela manteve o casamento dela, a família dela, e tudo está em ordem. Eu me lembro quando morreu minha irmã, porque eu sou caçula de todo mundo, que tem 5 anos menos a mais que eu. Minha irmã morreu, quem tomou todas as providências foi meu filho e eu, e pegamos o corpo e levamos, fizemos todos. Meu irmão está com 99 anos, o mais velho, né?
99, 97, 94, e tem uma que vai fazer 85 agora, e eu, ainda estão vivos. E eu me lembro que quando eu estava, nós fomos fazer o enterro de manhã e estava lá na frente, na casa da minha irmã, esperando para almoçar. O meu irmão mais velho, mais 2, todos parados olhando para mim. Quando eu cheguei, eu disse, vocês estavam falando de mim, porque todos olhando para mim desse jeito. E o meu irmão Owen, que é o caçula dos homens, ele disse para mim, Edi, nós estávamos dizendo, o que seria de nós hoje se tu não tivesse nascido? Mamãe criou alguém para nos servir hoje. Quer dizer, isso é um resgate, não é? A senhora foi criada mesmo na casa dela desde bebê? Não, bebê eu estava lá o tempo todo lá, mas a mamãe de vez em quando pirraçava, sabe? Então foi até que, para acabar com essa confusão, me tiraram de lá e botaram num colégio interno. Eu tinha 9 anos de idade, quando eu vim num colégio interno para a Bahia. Será que a senhora pode mandar uma mensagem assim para mulheres que enfrentam essa dificuldade, tipo, sofrem, tem um adultério no casamento e elas acabam passando uma raiva, né, para a criança que foi gerada disso, sendo que a criança não tem culpa? Olha, o que eu quero dizer para você que está nessa situação, eu também já fui casada, hoje eu sou viúva. E eu sei como é difícil uma traição. É praticamente insuportável. Nós temos um exemplo na Bíblia em que tantas coisas aconteceram na quinta-feira que antecedeu a cruz de Jesus. Tantas coisas. Mas quando ele vai falar com Paulo, ele marca aquela noite assim. Paulo, quando fala, ele diz assim, e o que eu recebi é isso que eu vos entrego, é o que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então, o que marcou aquela noite para Jesus, no meio de tanto espancamento, prisão e tudo mais, foi a traição. Do tanto que a traição dói, porque a traição, um inimigo não trai a gente. É amigo, é o que está mais próximo. Então, o caso, você tem que saber que aquela criança não foi gerada pelo seu marido ou pela outra mulher. Aquela criança foi gerada por Deus. É Deus que fabrica a criança no ventre da mãe. E se Deus fabricou aquela vida, você pode se tornar cooperadora com aquela vida. Você não está sendo cooperadora com a traição, mas você está criando alguém para você amar e para ser amada, em vez de rejeitá-la. Eu considero o maior exemplo de amor de mulher cristã e tudo mais, a minha madrasta, porque ela passou por esse processo, mas ela se mostrou uma filha de Deus. Para mim, é um exemplo. Então, você leve em consideração que aquela criança que vai nascer ou que já nasceu, ela vai olhar para você como uma redentora. Isso é muito forte, né? Como foi a sua experiência, Ruth, ao reunir tantos relatos assim tão impactantes? Foi muito boa. Eu digo que foi boa, foi tocante, foi emocionante. Teve a hora de tudo, né? Teve a hora da descoberta, teve a hora do choro, teve a hora do impacto, né, com a história da Edmeia. Ela não falou, mas o pai dela era médico. Ela, né, cresceu realmente num lar de cultura, né, que o pai ensinava, que cobrava decorar versículos bíblicos. E ela sempre foi muito inteligente, né, sempre aprendeu muita coisa. E aquela frase também que você diz dos seus irmãos que diziam, minha mãe tem seis filhos. E uma legítima. 4 homens, 2 mulheres e uma legítima. E a legítima era eu. Porque a minha madrasta foi que correu para me registrar. Porque naquela época, um homem arranjava um filho fora do casamento, ele não podia registrar. Tinha que ter a assinatura da mulher, a minha madrasta me registrou. E ela tinha, assim, um apego muito grande comigo e eu com ela. Meus irmãos tinham ciúme. Mas é bem por isso que eu digo, né, que eu sempre repito a mesma frase.
quando a gente queria escrever o livro, e ela achava que não dava uma biografia ou uma história que era sem graça. Eu falava, você é tão agraciada. Deus, acho que é ela. Eu vou permitir que aconteça isso, que ela nasça, porque ela vai ser uma profetisa, uma boca de Deus, vai ser alguém que vai pregar o evangelho, né? E você vai vendo na história que ela está caminhando por uma vereda, um caminho muito diferente deste, né? Apesar de estar ali cumprindo com duas igrejas, não era só uma que ela ia, né? Duas igrejas, porque ia para a igreja católica, para protestante e tal. Mas por dentro, gente, não tem como não ficar alguma mágoa. Não tem como a pessoa se sentir bem, como ela contou, de ser chamada de filha do capeta, de ser discriminada. Ela, mesmo com todos esses irmãos, porque da parte da mãe, a mãe já tinha 2, depois nasceram mais 2. Então, ela estava rodeada de 2 famílias. Mas ela se sentia sozinha. E ainda na infância, né? Quando você ainda não tem a maturidade de entender. Pai, mãe, madrasto e padrasto, numa cidadezinha tão pequena do interior. É danado. Eu dei muito trabalho. E as suas histórias em relação à família, né? Assim, você também passou por muita coisa difícil quando você se casou, né? E até o fato do próprio casamento em si, da cerimônia, você tinha 19, né? Quando você casou. A questão ali da cerimônia, que você não quis falar para sua família que você ia casar. Você avisou o seu pai no dia do casamento, Exato. né? Por que você tomou essa decisão de não contar? Pelo seguinte, porque, na opinião, eu conheço minha família, eu teria que casar com um rapaz crente. E o noivo não era. Ele era católico? Era católico nominal. Agora, presta atenção como é que foi a coisa, foi certa. Eu, para casar, para o padre fazer o casamento, teria que levar a certidão de batismo e de crisma na Igreja Católica. Ele tinha sido batizado e crismado na Igreja Católica. Estava lá. Então, ele mandou pegar, ele era batizado na igreja de São Januário, não sei o que, lá no Rio, mandou pegar a papelada e eu. Eu não podia pegar com ninguém. Então, eu combinei com uma amiga minha. Ela batizou com o meu nome e eu fiz o vestibular com o nome dela. E a gente fala de corrupção. Vê como eu era corrupta. Troca justa. Que loucura! Foi. Naquela época, eles entregavam a carteira de identidade para você, assim pura, para você mandar plastificar. Eu tirei uma carteira de identidade nova e ela é uma nova. Nós trocamos as fotos. Ela fez, batizou e crismou com o meu nome, com a foto dela, e eu fiz o vestibular. A senhora casou e ela fez faculdade. Ela fez faculdade, ela já aposentou. Gente. Agora você veja, que eles enganando o padre, enganando todo mundo. Foi desse jeito que eu casei, eu queria casar. Mas você estava apaixonada ali? Cabeça, tronco e membros. Eu apaixonei. Eu não conheço uma pessoa que apaixonou. Eu não tenho condição de meio termo. Eu sou 880. E o próprio casamento, né, foi muito difícil, porque ele te privou de fazer coisas que você gostava. Tudo privou e depois eu descobri que ele estava certo. Porque eu vivi. Ele nunca me deixou, ele disse, você vai aprender a viver com o que eu tenho, com o que eu posso lhe dar. Você estuda tudo o que você quiser, mas trabalhar não. Porque mulher que começa a ganhar dinheiro fica independente. Começa a dar ordem e casa que mulher manda até o galo cantar fino. Eu me lembro disso com uma raiva. Mas olha, eu tive a minha filha. A minha filha morreu 1 ano depois que o pai morreu. E depois eu descobri que foi tão bom que ele não me deixasse trabalhar. Por quê? Porque eu vivi todo o tempo com ela. Eu cuidei dela. Ela era a minha maior amiga. Nós conversávamos muito, fazíamos tudo juntos. Eu vivi aqueles 24 anos da minha filha
com intensidade. Ela morreu muito nova. Né? Se eu tivesse saído para trabalhar, eu ia sempre ficar com uma culpa. Eu não cuidei da alimentação da minha filha. Eu devia ter feito mais e não fiz. Então, foi a primeira vez que eu agradeci a Deus pela vida daquele marido que tinha me proibido de fazer o que eu mais queria. Só um minutinho, tem algo que eu acho muito interessante que a senhora já falou algumas vezes, e aí eu queria primeiro saber a opinião da Ruth, né? Você fala muito sobre mulheres da Bíblia, então eu queria muito que você falasse, né, o seu ponto de vista bíblico sobre o julgo desigual, né? E depois eu também queria saber aí mais detalhes do seu matrimônio. Sim. Pode ser? Sim. Só uma correçãozinha. Por favor. Eu falo sobre as mulheres na história do cristianismo. Isso, nas mulheres, perdão. Porque muitas vezes as pessoas perguntam para mim, você vai falar sobre as mulheres da Bíblia? Eu falo, não. Parece até uma coisa, como assim não quer falar sobre as mulheres da Bíblia? Eu falo, porque já tem tanto livro sobre as mulheres da Bíblia, e para mim, a Bíblia fala por ela mesma. Eu não gosto nem de assistir séries sobre a Bíblia, sobre personagens bíblicos. Eu falei, a história verdadeira está ali, está na palavra. Então, eu peguei a história, eu comecei a falar sobre a história das mulheres pós-Atos. Então, bem ali, né, século II, dali em diante, o Império Romano, o período da perseguição de Nero, o contexto da Igreja Romana, eu comecei dali, né? E ali, o que eu acho interessante, você falou do julgo desigual, não é só a Bíblia que fala sobre isso, a gente vê na história falando sobre isso também. Então, os pais da igreja falavam sobre isso. Os pais da igreja diziam, porque o que aconteceu no início do cristianismo é que as mulheres formavam a maioria dos cristãos. O cristianismo chegou a ser considerado uma seita de mulheres e crianças. E aí, os pais da igreja diziam, como é que vai ser um casamento de uma mulher cristã com um pagão? Ela vai estar sempre dividida, né? Porque ela quer estar com os irmãos, tal, o marido não vai deixar, não vai permitir. Então, isso é coisa antiga, né? Desde a Bíblia, pega na história, a gente vê muito isso na história e vem até hoje. A gente percebe até hoje os problemas que causa essa questão do julgo desigual. Mas o que acontece é que quando a gente se apaixona, como minha amiga Edmeia, a gente fica cega. Acho que todas as moças. Eu lembro que antes de eu casar, eu tinha um calendário que eu ia riscando. Falta um dia, 2 dias, 3 dias, ia riscando. E tanto que eu queria que chegasse logo o casamento. Você não vê nada. Eu acho que se Jesus Cristo descesse e me falasse não casa, eu ia falar, não, eu quero casar. Eu quero casar. Então, é uma coisa, gente. Por isso que eu falo, quem não casou, pensa, gente. Porque é uma decisão para a vida inteira. E é uma decisão, para nós, né, que somos cristãos, é uma decisão para a vida inteira. A gente não vai se separar. E se a gente não faz uma escolha sábia, nós vamos pagar o preço. Tem muita gente que pensa, depois a gente vê como depois, é que... Não é assim que funciona, né? Não, e a gente acha... Tem uma expressão que eu vi, teve uma época que eu dava muito palestras para casais. E eu vi assim, que a mulher casa achando que vai mudar o marido, mas ele nunca muda. E o homem casa achando que a mulher não vai mudar, e ela muda sempre. Então, fazer o quê, né? Porque um quer mudar o outro quer que o outro não mude. E não adianta. Não, eu casei com ela era desse jeito, como que ela vai ser do outro agora? A senhora falou, né, que é para a vida inteira, principalmente para nós que somos cristãos, né? E a Edmeia, né, você não pensou em divórcio. Você teve seus problemas no casamento, mas você seguiu até o fim. Aguentei firme. Aguentei firme. Eu não sei o que ia ser de mim se Deus não levasse o marido. Olha, foi difícil. Foi muito, muito mais difícil
depois da minha verdadeira conversão. Sim. Porque antes eu era crente. Eu sou crente. Não bebo, não fumo, não vou a boate, não sei o que, ttt. Mas minha filha, entre ser crente e ser filha de Deus, a diferença é terrível. E a minha conversão se deu quando eu estava no Iraque. Mas volta então um pouquinho, conta dessa ida para o Iraque, antes de falar da conversão da senhora. Por que a senhora foi para o Iraque, né? Meu marido era engenheiro da Petrobras. E assim que o Saddam Hussein, o tio do Saddam Hussein, fez a Revolução Iraquiana, do 14 de julho. Aí ele matou o rei com a família toda, porque ele é assim, enforca o rei, enforca a família toda para ninguém reclamar lugar ao trono. Ele matou todo mundo e ele expulsou de lá a Standard Oil, a British Oil, não é, que é da Inglaterra, e a meu Deus do céu, Texas Company. Empresas do ramo do petróleo. Porque era da família do Bush, né? Expulsou a Texas, a Texaco, que é Texas Company, de lá, porque eles pegavam petróleo do Iraque. E o Iraque ficava na miséria. Então expulsaram. Aí o tio dele, então, preparou o Saddam, que era o sobrinho dele, estudou nos Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais, para assumir o lugar dele, que ele já estava velho. Então, o Brasil, ele contratou o Brasil e a Rússia para explorarem o petróleo do Iraque. O Brasil, então, formou a Braspetro, que é a Petrobras Internacional. E quando o Brasil começa a furar petróleo lá, o Brasil descobre as duas maiores jazidas de petróleo do mundo no Iraque. Madinum, no extremo sul, que é a Caldeia, Rumeila, que é no extremo norte, na Assíria. Aí a Petrobras formou a Braspetro e começou a furar petróleo no Iraque. Bem, para começar esse trabalho, a Petrobras quis deslanchar com o melhor que tinha. Então, chamou os engenheiros mais experientes para começar o trabalho. E como meu marido já estava na Petrobras, ele chefiava já há muito tempo, e ele era engenheiro de perfuração, ele formou engenharia elétrica, mas na Petrobras ele era engenheiro de perfuração. Aí ele foi convidado para servir a Petrobras no Iraque por 5 anos, como gerente de apoio da Petrobras Internacional. O apoio é manutenção, transporte material. Então, para ele fazer esse trabalho lá, era preciso levar a família. Era preciso que ele fosse residente, porque tinha um grupo residente e um grupo móvel. O grupo móvel passava 60 dias lá trabalhando, vinha e ficava 40. Mas o grupo residente, ele era gerente, tinha que ser residente. Aí foi que, então, meu marido falou comigo sobre tudo isso, e ele disse, você vai receber aqui um grupo de assistentes sociais da Petrobras para lhe entrevistarem, para saber se você quer ir. Se você não quiser ir, eu não vou. Logicamente que ele disse para mim, mas pensa bem. Mas você tem que querer. Eu era louca para ir. Aí nós fomos. Então foi por isso que eu fui bater no Iraque. Que loucura. E na época de Saddam? Na época de Saddam. Adorava ele. E como que foi? Como foi essa experiência? Foi rápido, Muito assim, da ideia, do convite até vocês irem? Foi rápido? Eu acho que demoraram uns 6 a 7 meses. E as crianças eram pequenas. Olha, o Saddam Hussein não é nada do que dizem aqui fora. Não nada. Ele lá era muito idolatrado em várias partes. Era, mas acontece o seguinte, que o grande problema é que fizeram uma propaganda errada porque queriam matar o Saddam. Principalmente o Bush prometeu que ia matar e matou. E mentindo que ele tinha arma de destruição em massa. E não tinha. E foi verificado depois que não tinha. O Iraque era uma maravilha no tempo dele. Depois que acabaram com o Iraque, está lá, jogado até hoje. O que foi que fizeram com o Iraque? Então é muito fácil, você faz uma propaganda negativa
Ninguém sabe, todo mundo acredita na mídia. Eu me lembro que na época da guerra eu estava no Kuwait. Uma pessoa me entrevistou da Globo, lá no Kuwait, a única esposa de gerente estava lá, estava aí todo mundo, olha, cuidado com o que você diz, que papapá, porque o governo era opressor. Tudo que eu não disse, eles botaram. Tudo que eles queriam dizer, eles disseram que fui eu que disse. Se o Saddam Hussein descobre isso com o meu marido lá, meu marido tinha ido para a forca. Então, eles fazem a propaganda que querem. Isso criou em mim um espírito que eu não acredito na mídia brasileira. Porque eu sei que pode sair ali o que eles não querem. É verdade. E como que foi essa experiência de morar lá? A senhora ficava muito sozinha, né? Porque não conhecia. Olha, eu amava o Iraque. Eu fiz o curso de História da Mesopotâmia ali, História do Fértil Crescente. Porque eu fui bater na mão de uma senhora que ela era cristã da Turquia, casada com um engenheiro de petróleo iraquiano, e ela dava aula na Universidade de Basra. Então foi ela que me deu aula de tudo. Ela me levou para conhecer o lugar onde foi o paraíso terrestre, me levou na Torre de Babel, me levou no Jardim Suspense da Babilônia, em tudo quanto é canto. E eu estudei história ali com ela. Não foi só teoria não, teve a prática. Foi. Uma beleza. Deus estava me dando todo o material que eu precisava para depois pegar o Antigo Testamento. E você é historiadora também, né? Como foi para você também se deparar com essa realidade dela? Num lugar que é muito falado, inclusive, na história atual, né? A gente precisa estudar sobre isso, fala muito sobre isso. Eu aprendi. Eu aprendi muito com a história dela. Porque eu não sabia, por exemplo, lá em Basra, que ela viveu, ela diz que é o maior produtor de tâmaras, né? De tâmara do mundo. Curioso. Aí ela disse que o governo fazia nos quarteirões, era um quarteirão de tamareiras, né? E um outro quarteirão de casas, residências. De residências. Nossa. Mas, e ali que é a história mais bonita, mais tocante da beduína do deserto, né? Suheila. Suheila, que ela vivia porque tem a neve, né? No pico do Arará. E quando chega a época do degelo, cai aquela neve. E os beduínos que moram ali embaixo, alaga, então eles não podem ficar lá. Então eles vão morar no Parque das Tamareiras. E tinha essa Suheila, que era uma beduína que levava as ovelhas e passava em frente da casa dela. E ela faz amizade com o macarrônico árabe, faz amizade com Suheila. Então é uma história muito bonita, que até a capa, acho que você lembra da capa que eu mandei, né? Foi. A capa que eu pensava era muito do pastor com a ovelha no colo. Né? Que aí depois virou a foto dela. A resgatada para resgatar. Mas eu tinha colocado a capa de um pastor com ovelha, porque a Suheila era uma pastora, né? Uma pastorinha linda. Uma pastorinha que foi o motivo da sua conversão. Acho que você porque pode falar, né? Até hoje eu penso que a Suheila era um anjo. Conta mais detalhadamente essa história. Da Suheila? A Suheila tinha 9 anos e ela passava todos os dias, ela saía dali daquele parque de Tamareira, porque era verão, a neve quando derrete forma como se fossem rios, cobre o deserto. Eles saem de lá e depois eles voltam, porque o sal do dilúvio aflorou. Eles vão viver da colheita do sal. Então ela passava para levar o rebanho dela para pastar no cemitério muçulmano. Ela passava lá dentro de casa e eu sempre fui louca por criança. Aí eu estava tentando usar o meu árabe com ela, mas era aquele, beleza. Nessa época eu estudava com um professor que era gago e eu não sabia. Professor de árabe gago. Aí a minha vida é uma piada. Aí ela dizia assim para mim, "Dê-me fluis", quer dizer, me dá dinheiro. Eu não sabia, eu nunca dei dinheiro para criança. Comecei a agradá-la. Eu preparava uma garrafinha de Sunquick, que é um suco de laranja concentrado tipo Maguari, e um Rubs. É um pãozinho assim comprido, que eu botava tudo ali. Eu botava pepino, cebola, o que tivesse
e chinina, que é o iogurte de carneiro, dava para ela. Faz um ficava kebab, feliz. parece um kebab. Aí ela levava. Quando era de tardinha, ela botava lá. E assim eu fui conquistando e sendo conquistada. E nós já conversávamos um pouco mais, que o povo lá é proibido de conversar muito com o estrangeiro para não adquirir os maus costumes. Então, já estávamos bem íntimas. Ela passava todos os dias de manhã bem cedo e voltava antes das 3 horas da tarde. Um dia, eu estava limpando o 3º andar da casa, quando eu vi um barulho de rebanho na frente da minha casa. E o único rebanho que passava lá era o rebanho de Suheila. Aí eu olhei e gritei, Suheila. Eu disse, aconteceu alguma coisa. Será que ela já vai voltar para o deserto? Era julho. Aí eu pensei, vou ficar sem ela. Porque outra vez que voltasse, eu iria para outro parque. Aí ela parou, e quando a pastora para, o rebanho para. Aí eu desci. Passei no meio das ovelhas, ela estava toda encurvadinha, ela tinha uma trouxinha aqui, e o manto dela, que chama abaia, cobria tudo. Eu disse, o que foi que aconteceu? Lhe fizeram mal? Por que você está chorando? O que foi? Aí ela levantou aqui assim e mostrou, tinha um cordeirinho. E ela me mostrou a perninha dele assim, com faixas, com tiras assim de papiro. Quer dizer, estava quebrada. Na hora que ela pegou a patinha dele, ele deu um berro. Essa menina botou o rosto para cima, as lágrimas caíam como se fosse uma cachoeira. Mas ela deu um gemido. Gemido. Eu nunca vi um gemido daquele. Naquela hora. Foi a 2ª vez que eu ouvi a voz de Jesus falando comigo. Eu também sou o teu pastor. Eu sofro a tua perna quebrada. Deixa eu cuidar de ti. Eu entrei em casa, no outro dia a Suheila passou e tudo, mas eu, depois de muitos anos que eu não orava, nem me lembrava de Jesus, a crente. Aí eu ajoelhei, chorando, no meio da sala e disse, eu sei quem é o Senhor. Se o Senhor me levar de volta para o Brasil, vou fazer tudo o que o Senhor quer. Dali, era mês de julho, no dia 22 de setembro começou a guerra Irã-Iraque, nós fomos para o Kuwait, do Kuwait para o Brasil, e minha primeira saída foi para uma igreja. Pronto. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a receber e me rendi a Jesus e sou essa mulher. Isso foi em que ano, mais ou menos, sabe? 1979. E como que o seu esposo encarou isso? Cada vez pior. Aí eu fui conhecer o que é julgo desigual, porque até aquele momento não era. Estava tudo do lado de lá. A única diferença é que ele dizia que era católico e eu dizia que era crente. Mas não era. Nem ele era católico, nem eu era crente. Porque católico que eu conheço vai à missa, reza terço, faz isso tudo. Ele não fazia nada disso. Então nós estávamos todos perdidos, cada um no seu título. Era só isso. Aí eu fui saber como foi difícil. Porque ele não casou com uma mulher filha de Deus. Então, na realidade, ele também foi traído, foi enganado. Foi muito difícil, muito difícil. Eu vi muitas vezes a senhora falando, né, que dava outra face, né, que você até ouviu um conselho de um pastor que falava, não... Você vai ficar em casa e você vai servir o uísque para ele, sim, você vai fazer o melhor que puder. Ele é o seu marido, vai ficar em casa. Eu fiz isso. Não foi uma coisa fácil, não. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Mas na hora que eu fiz, eu era feliz. E a senhora até também entende que se não fosse por esse casamento que te fez sofrer, a certo ponto, você não teria ido para o Iraque. Não. Não teria vivido as experiências com Deus que você viveu lá. Não teria, porque eu creio que Deus... Esse negócio de Deus escreve certo por linhas tortas, não. Deus escreve certos por linhas certas. Nós é que achamos que elas estão tortas. Eu creio que Deus... Sabe aquele negócio de José que ele diz, não, vocês fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem? Deus usou esse casamento para me levar nos lugares que ele queria levar. E quando a senhora voltou, né, para o Brasil, a senhora procurou a igreja, seguiu esse caminho, mesmo ele, seu esposo, não encarando bem, a senhora continuou nele? Eu continuei e fazendo o melhor que eu podia. Mas não era o que eu queria, e eu queria muito mais.
por essas e outras que a pastora Edmeia é uma das mulheres na história do cristianismo, Ruth? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E o que eu estou contente, porque eu sempre, como historiadora, e quando eu comecei a pesquisar a história das mulheres, era uma coisa minha. Assim como eu não quis falar das mulheres da Bíblia, eu não queria falar de mulheres da atualidade. Eu não sei, eu acho que eu tinha um bloqueio, como hoje não existe teóloga, hoje não existe uma pregadora que eu possa... Porque são tantos escândalos que vão surgindo, que eu vou falar de quem? Aí eu parava. Tanto é que eu escrevi o início do cristianismo, a idade medieval, né, a voz feminina calada pela Inquisição, escrevi sobre reforma, né, foi minha dissertação de mestrado, uma voz feminina na reforma, protestantismo brasileiro e avivamentos. E completei, porque eu falei, eu pego as épocas, né, idade antiga, medieval, moderna, contemporânea. Missão cumprida, né, quase meio assim. Aí que surgiu a God Books, e começamos a produzir livros mais temáticos, como Reformadoras, Mártires, que aí eu fui desde a Igreja Primitiva até nossa época, né? E as teólogas da Idade Média. Porque eu falei assim, eu não quero escrever mais só uma voz, eu quero escrever várias mulheres, né? E aí, quando eu vim escrever os devocionais, eu caminhei mais um pouco. Então, das mártires, eu vim até nossos dias, a que foi martirizada. Eu estava terminando de escrever o livro, abro o site da Portas Abertas, eu vejo um martírio ali, muito sério, da Débora, acho que é a Débora Iucuco, alguma coisa assim, que só porque ela disse, graças a Jesus passei nas provas, os colegas a encurralam, a queimam, jogam pneus, né, deixam ela desmaiada, jogam pneus e está com fogo, porque foi uma ofensa a Maomé. Ela ter falado uma ofensa a Alá, ela ter falado graças a Jesus eu passei nas provas. Então eu caminhei um pouco mais. Cada devocional que eu escrevia, eu caminhava um pouco mais. Até essa Heroínas da Graça que eu coloquei Edmeia e coloquei outras mais recentes. Aí que eu notei missionárias. E eu repito muito isso. A história da Edmeia é uma prova concreta disso. Porque eu descobri mulheres que o Espírito Santo age nelas como atuou em Atos. Eu fico admirada. Tem casos que eu vejo, tem uma missionária lá na Amazônia, que ela estava na prisão, prestes a ser estrupada pelos carcereiros. Eles estavam sorteando quem vai ser o primeiro. E ela tem um sono muito profundo, como que ela desmaia e acorda na selva, livre da prisão, como aconteceu em Atos. Então tem essas histórias lá nos avivamentos, no século XVIII, tem a história daquela que não queria pregar porque era proibido mulher pregar, mulher falar. E Deus tira ela daqui e coloca ali para ela pregar. Ela está esperando falar para 20 pessoas, tem 200, 300. Então o Espírito Santo agindo o tempo inteiro. Eu falei, por que não é relatado essas coisas? Por que não são relatadas, né? Só as vozes femininas foram silenciadas dessa forma, né? Então é algo que chamou minha atenção e me despertou a vontade. E o caso da Edmeia, eu falei para a Edmeia, nós vamos contar toda a história, aí o pessoal vai falar, é o livro que você quer, ó, já está a história aqui, né? Mas tem uma história muito linda aqui da Edmeia, quem comprar o livro vai ler, vai ver. Posso dizer que o livro está disponível em todas as livrarias, as principais livrarias do país. E o e-book que está sendo lançado pela MK Books, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio, você pode adquirir. A gente nem falou antes, né? Mas Helena Tanuri, queridíssima também, também participou da produção desse livro incrível. Ela escreve os devocionais. Mas uma história que eu falo assim, gente, tem uma história aqui
da multiplicação de salsicha e pão, que eu falo, Edmeia agiu como Jesus na multiplicação dos pães. Naquela casa de Maria e Marta, que ela pegava aquelas crianças que estavam abandonadas, porque abandonadas não, as mães trabalhavam, de tarde ficavam sem ter o que fazer, né? E os traficantes aliciavam. Então, o que Edmeia começou a fazer? Dar complemento escolar, dar aulas de música e tantas outras coisas. E alimentação. Eram 3 alimentações por dia. Continua sendo, viu? Então, muito trabalho esse livro, por isso que eu falo que vocês devem comprar esse livro, porque ele serve para esse ministério na favela lá do Morro Dona Marta. E a Edmeia, um dia, elas tinham somente 2 quilos de batata e 1 quilo de salsicha. E me diz uma coisa também, a gente vai entrar aí no assunto de Maria e Marta, né? Então, acho que Edmeia vai falar assim do início, do porquê do ministério, né, da Casa Maria e Marta, mas eu só queria destacar isso, deste momento de chegar numa situação que tem 110 crianças para alimentar e não tem comida. E a própria cozinheira fala, não tem, né? E na hora de servir, vai embora. E Edmeia serve e dá para 110 crianças e sobra. E sobra. Isso é muito impressionante. Isso é milagre, né? Isso é milagre de Deus. É que às vezes a gente pensa que os milagres já aconteceram, eles acontecem toda hora. É que nós ainda queremos que ele abra o Mar Vermelho, faça a mesma coisa. Por que tanta repetição? Bom, então vamos falar aí do projeto Maria e Marta, aí para contextualizar a galera que está conhecendo a Edmeia agora, ou para quem já conhece também. É um projeto que tem lá no Morro Dona Marta, numa favela aqui no Rio de Janeiro, e foi um projeto que a senhora fundou em 1990. Exato, Nós começamos, eu com Helena, mas não Helena Tanuri. Né? Outra Helena. Outra Helena, só que depois a Helena, essa outra Helena Souza, ela disse para mim que não podia mais subir o Morro Dona Marta. Realmente ela tinha muito mais idade do que eu, né? Então ela me deixou, mas ela foi muito importante, ali o marido dela na hora da construção da casa, e realmente ela tinha um coração muito voltado para o trabalho ali. Ela era da Igreja Episcopal. Então eu fiquei levando aparentemente sozinha, não é? O trabalho está lá até hoje. Deus continua nos abençoando. E é um projeto focado para crianças. Para crianças. É o seguinte, as mães, na grande maioria, elas sustentam o barraco. E quando elas parem a criança, elas podem deixar numa creche lá embaixo. Só que no ano da criança completar 5 anos, a criança não pode mais ir para a favela. A mãe tem que continuar trabalhando. Então, a criança vai para uma escola, mas há uma parte do dia a criança fica em casa. Então, ela fica em casa sem a mãe, por mais que a mãe diga não saia de casa, ela vai sair. Criança, né? Então, é aí que a criança... A mãe, por exemplo, ela sai de manhã, ela deixa a criança na escola, a criança volta na hora do almoço, ela vem para cá de Maria e Marta. Aí lá ela almoça, ela tem as professoras, faz os deveres, ela tem aula de educação cristã, tem aula de informática, de música, de dança, de tudo ali. Compartilha com a gente como que surgiu, como que a senhora conheceu a comunidade e como surgiu o desejo no coração de fazer essa casa. Olha, o meu caso foi o seguinte, eu estava... A minha igreja, possivelmente a igreja mais rica do Rio, uma igreja estrangeira, Christ Church, ali na Real Grandeza, é onde tem escola britânica e tudo mais. Eu fui um domingo lá, assim, esse mês de julho, talvez. E quando eu cheguei lá, estava assim, naquele chuviscozinho. Na hora de sair, o culto começa às 10h30. Na hora de sair, meu marido estava dirigindo e os meus 2 filhos estavam atrás e eu do lado dele. Quando nós passamos o portão, o porteiro abriu o portão, e tinha uma menininha, assim, meus casos, com criança. Ela devia ter uns 6 anos, no máximo, 5 para 6 anos. Ela tinha na mão uma caixinha de doce. Eu não sei se era chiclete ou se era aquele chocolate bis.
E ela veio para oferecer. No que ela veio para oferecer, meu marido passou em cima de uma poça d'água, a água veio toda em cima dela. Ela deu um salto para trás. Os docinhos dela caíram no chão. Aquilo para mim foi um choque. Foi um choque tão grande. Porque meus filhos estavam atrás discutindo qual restaurante que eles tinham que ir. A realidade totalmente. E na realidade aquela criança, o que tinha caído no chão. Eu não podia dizer nada porque ele detestava alguma coisa que se referia para dar alguma coisa para os pobres. Ele dizia, quem dá aos pobres empresta a Deus. E aí nós fomos para casa e eu com aquela dor no coração, no outro dia de manhã cedo, eu levei meu filho no colégio, voltei, botei o carro lá, perguntei para o seu João, o porteiro, eu disse para ele, seu João, aquela menininha que estava ontem aí fora vendendo os doces, de onde é que ela é? Ele levantou a mão direita, apontou assim, foi a primeira vez que eu vi que do lado da igreja tinha uma favela. Eu nunca tinha visto, porque eu vim de outro contexto, onde pobre fica de um lado, rico do outro. Mas no Rio de Janeiro, assim, o rico fica embaixo, os pobres ficam no morro. Você chega na Zona Sul, vê a favela Exato. do Vidigal. Cada bairro chique tem direito a 2 ou 3 favelas. O Leme é tão pequeno, mas tem Chapéu Mangueira e Babilônia. Copacabana, Ladeira do Tabajara, Morro do Pinto. Cantagalo. Cada bairro chique tem. Ó, você vê, São Conrado tem Rocinha. Entende? Então, ele apontou para lá. Foi quando eu vi. Foi aí que eu comecei. Eu ia para frente da favela. Deixava o carro lá na igreja para ver se eu enxergava aquela criança. Nunca enxerguei. E à medida que eu ficava, eu dizia, Senhor, me mostra aquela garota. Eu queria fazer alguma coisa por ela. Mas eu amava a favela. Chegou um momento que eu disse, Senhor, me dá esse morro, senão eu morro. Porque eu comecei a amar, e eu olhava aquelas crianças. Eu tinha certeza, eu tenho que fazer alguma coisa por isso aqui. Eu tenho. É assim como se eu não pudesse mais viver se eu não fizesse. Foi logo depois que surgiu a possibilidade de eu fazer o curso do Haggai. Que é um curso de liderança, né? De liderança em Singapura. Eu fui, quando cheguei lá no segundo dia que estava lá, recebi a notícia que meu marido tinha morrido. E quando eu voltei, no outro dia eu estava lá na frente do Morro Dona Marta. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tudo foi assim. Ó. E aí foram as crianças que ficavam ali embaixo, que eu primeiro comecei. Eu levava um violão, uma caixa de sanduíche e uma jarra de suco. Para que é isso? Eu dizia para quem cantar comigo, eu não sei cantar, eu ensino. Eu comecei assim, alegria do Senhor, a nossa força é. Aí daqui a pouco eu levava triângulo, levava pauzinho, eu levava pandeiro. Daqui a pouco eu estava com um grupo de crianças ali, até o dia que eles me levaram para dentro da favela. Nunca mais desci. Como que foi? Você sentiu medo de subir? O Morro Dona Marta foi a época em que ninguém subia nem descia se não fosse da favela. Antes da ocupação. Porque tinha aquela confusão do Zaca e o cabeludo. Nem polícia subia. Eu só fui porque as crianças me levaram. Ruth, você se emocionou escrevendo essa história? Muito demais. A história das meninas foi o que mais me emocionou. Tanto a menina que levou o banho de lama, né? Nossa, aquela história da menina que levou o banho de lama, nossa. Nunca encontrei essa menina. Não, nunca mais. E a história da beduína. É o que eu falei, para mim, a capa do livro, eu via um pastor com uma ovelha no colo, remetendo à história da beduína, né? Que ela, porque ainda Jesus falar para Edmeia, né? Olha, eu sou o teu pastor. Eu choro a tua perna quebrada. Quer dizer, gente, é demais. Tem as visões aqui que ela conta, que ela teve de Jesus, que assim, eu fico muito, muito, muito impactada mesmo com as visões, né? Quem que falou alguma coisa de inveja, sei lá o que foi.
a inveja santa, né? Que você, a inveja santa, se é que existe, né? Mas a gente fica pensando que coisa boa ter essa... Jesus falando com a gente, demonstrando, olha, eu sou teu amigo, né? Mesmo que a pessoa não está em comunhão com ele, não está buscando, mas ele fala, eu estou aqui, eu cuido de você. Isso dá uma certeza tão grande. Mas sabe, Deus ele sempre vai atrás. Eu aprendi com Deus que quem ama vai atrás. Você vê lá no Éden, Adão pecou de cara limpa. Porque Eva foi tentada, mas Adão não foi. Eva tentou resistir, Adão não lutou. Ele simplesmente pecou. E na hora que eles se veem nus, eles se escondem de Deus. E Deus, que foi a parte ofendida, podia ter deixado eles se danarem. Foi atrás. Adão, onde estás? Ele vai atrás. E ele vai tanto atrás que um dia ele entrega o seu próprio filho. Eu acho um amor desse, a gente nunca vai entender. É constrangedor. É sim, Paulo, quando diz o amor de Deus me nós, constrange. né? Apesar de nós. E o projeto Maria e Marta, ele existe até hoje. Existe. Ele é apoiado por várias igrejas, inclusive eu tenho muito orgulho de dizer que a minha igreja apoia esse projeto, que é muito importante, né? E aí a gente vê também a importância, né, da igreja estar presente, sim, em todos os lugares, né? Você tem alguma experiência particular com alguma criança desse projeto que tenha acontecido e que não foi relatado no livro? Não, mas eu tenho milhares, eu acho. Milhares, talvez seja um exagero meu. Mas muitos, filha, a gente não pode nem dizer. Porque é muita coisa, é muita coisa. São mais de 30 anos. Nunca perdi uma criança para o tráfico, nem para a prostituição. Graças a Deus. Se alguma igreja ou se alguém quiser apoiar financeiramente a instituição, onde eles podem procurar? Procura no meu Instagram, tem lá tudo da Casa de Maria e Marta. Tem conta no Banco Itaú para depositar. Tem uma outra conta no Banco do Brasil, mas está no meu nome. E tem o Pix para fazer. Então, se você aí é abençoado financeiramente, ou então você também pode levar essa ideia aí pro seu pastor, né? Porque é muito importante a gente apoiar. Não precisa ajudar com muito, né, também. Exatamente, com o que você puder. Cada um ajudando um pouquinho já faz a diferença. Um quilo de feijão nem dá de R$5. Missionária, conta pra gente que aí o esposo da senhora faleceu. Sim. O que aconteceu com ele? Ele teve um infarto. E você violento. lá em Singapura? Estava lá em Singapura. E o meu filho, meu pastor e minha filha enterraram. Não adiantava eu voltar, eu não ia nem chegar para o enterro. Aí eu terminei o curso lá. Isso está escrito na história do Instituto Haggai. Conseguiu terminar Terminei. o curso? Terminei. E quando a senhora voltou ao Rio, a senhora estava Viúva. pronta para... Eu fui para lá casada, voltei viúva. Mas estava pronta para começar o trabalho. Esse projeto e que a lá, senhora na hora que eu recebi a notícia, eu chorei, lógico. Porque a gente chora primeiro a orfandade dos filhos. Depois é que vai chorar a viuvez. E ali mesmo eu fiz um voto a Deus. Nunca mais casar. Mas que os dias que ainda tivesse, que Deus recebesse naquele momento. Quantos anos a senhora tinha? 43. A senhora era nova. Né? E fazer um voto desse, né? Eu fiz, mas eu tinha certeza que casada eu não podia ser. Que eu tinha que ser totalmente para o reino. Daí uma certeza que eu tinha. E eu nunca me arrependo de ter feito esse voto. Todos os meus dias, meus minutos para o reino. E se Deus me desse o privilégio que minha vida servisse para ajudar crianças pobres, negras, desprezadas, de lares desfeitos, como eu também fui. E você sofreu a perda do seu marido e em seguida a senhora perdeu a sua filha com 24 anos, né? Dali a 1 ano, no mesmo mês. Foi o início de ministério para a gente desistir. De teste mesmo, né? Foi, Uma coisa que eu acho bem interessante é que antes dela ir para Singapura, ela ora a Deus entregando o marido. Deus faz uma obra no coração dele.
Gente. E aí até acho que é o sobrinho dele, né? Que Que diz. diz que é médico, e ele diz que na medicina nunca se viu um caso desse de um coração explodir. Explodiu. O coração dele explodiu. Explodiu. E acho que eu estava assistindo, né, quando estava pesquisando para o livro, acho que era um podcast, alguma entrevista que você estava fazendo, que a pessoa perguntava para você, e se ele não tivesse morrido, né? Como que seria? E a Edmeia falava, eu não estaria fazendo esse trabalho. Não estaria. Porque uma coisa que a Edmeia sempre colocou é essa questão da submissão. Ela sempre deixou bem claro, de não divorciar, de ser submissa ao marido. E ela falou, eu não estaria fazendo, porque ele não deixaria. Não. Ele não se converteu antes de morrer, então? Só se foi na hora. Porque o pouco que ainda viram, ele chamava pelo meu nome. E, bom, a sua filha, ela tinha lúpus? Ela teve lúpus, E ela morreu em decorrência do lúpus? Do lúpus, mas foi uma questão... Era lúpus eritematoso sistêmico. Foi assim, rápido, numa semana ela morreu. É uma doença autoimune, né? Exato. E sabia bem menos do que se sabe hoje também, né? Naquela época. E como foi? Na hora, o que aconteceu? Ela chegou a ficar internada? Ela estava em casa? Ela morreu no hospital. Ela morreu no hospital. Quando ela chegou lá, ela foi internada num dia, no outro morreu. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi um momento muito difícil da senhora chegar a fraquejar na fé? Já tirou meu marido, Não, agora na filha, fé se fortaleceu? Nunca fraquejei. Na fé nunca fraquejei. Só não entendia como é que Deus levava. E eu disse para ele, o senhor levou a minha filha. Ele disse, sua não, minha. Eu não preciso pedir licença para levar o que é meu. E porque aí... Deus não me trata esse pessoal que diz, oh, minha filha, coisa. Passa a mão na cabeça. É no puxão. É direto, reto. É direto. O Deus que eu conheço, as poucas vezes que eu ouvi a voz dele, ele falou curto, firme, muito lacônico e acabou. E a senhora viveu o luto da sua filha ali, porque eu imagino que deva ter te doído muito mais. Ainda é muito mais do que tudo na vida. Até hoje dói. Quando a gente enterra um filho, a gente nunca esquece. O que acontece é que nós aprendemos a conviver com aquela dor. É como se a gente amputasse uma perna. A gente sobrevive sem a perna. A gente aprende a viver sem ela, mas a perna falta. Até hoje. Às vezes eu olho moças, eu olho pessoas assim, as moças, e eu fico pensando, minha filha, ela era minha mãe. Desculpa, minha maior amiga. Uma filha moça, ela é um poema na vida da gente. Eu tenho um filho maravilhoso, o Glenn, mas uma filha moça, ela é um poema, ela é uma poesia. Uma filha moça, ela vê se a gola da gente está dobrada errado. Ela vê a roupa que a gente vai botar. Ela vê a combinação das roupas. Ela vê tanta coisa que um rapaz não vê, que um filho homem não vê. Então, eu me lembro que quando ela morreu, depois veio para a minha vida uma inglesa, uma judia inglesa. E eu vi de novo jarro no lugar certo, flores no lugar certo. Eu comecei a ver coisas que existiam na época da minha filha, porque eu tinha esquecido tudo. Minha casa já virou um escritório, já não era mais um lar. Entende? Então, uma filha mulher, ela traz poema, ela traz cor. É diferente de um filho rapaz. Um filho rapaz é uma maravilha, mas a mulher tem essa doçura dentro de casa. E quando ela desaparece, puxa vida, como faz falta. E foi difícil, depois de tudo isso, você seguir com o projeto, né, o Maria Marta, e você tinha também o seu filho. Quantos anos ele tinha na época? Na época ele tinha 18 anos, ele estava entrando na universidade para fazer odontologia.
E você tinha que dar esse suporte para ele, ao mesmo tempo lidar com 2 perdas e o projeto. E sobreviver. Você veja o que foi que Deus deixou para mim. Eu tinha que sobreviver porque eu tinha o meu filho. E um filho, ele lhe dá força, ele dá garra para você lutar e continuar. Eu tinha que continuar porque eu tinha aquele menino. Pensa. E como é que ficou a relação de vocês? Vocês se aproximaram mais? Cada vez mais. E vocês são muito parceiros até hoje? Muito, não é, Ângela? Muito, muito. Meu filho é, assim, um brilho para mim. Ele é um brilho. Muito lindo. Ele é bom, ele nasceu bom. Eu sempre disse isso para ele, né? Eu digo para ele, meu filho, nenhuma mãe no mundo merece ter um filho como você. Ele nasceu bom, ele é um rapaz inteligente, muito trabalhador. Ele é casado, tem 3 filhos. O mais velho está com 18 anos já, meu neto. Né? Mas ele é um brilho, meu. Imagina, filho ruim só dos outros. Neto feio só dos outros, o da gente não. Missionária, queria que a senhora contasse que o milagre que foi conseguir o espaço lá para o projeto. Sim. Esse daí foi porque eu reunia debaixo de uma mangueira. Aí quando foi um dia, eu disse, eu preciso de um lugar aqui. Preciso de um lugar aqui. Preciso de um lugar. Porque de madrugada eu estava meditando naquele momento de Eliseu com a sunamita. Eliseu, quando a sunamita vai avisar para ele que o filho dela tinha morrido, ele manda Geazi com o bordão dele. Mas ela não veio. Ela disse, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei aqui. Vou ficar aqui. Né? Eu não pedi um filho para você, você foi mexer na minha dor. Aí ele manda o Geazi. Geazi volta, encontrei ele no meio do caminho, com a sunamita. Aí Geazi diz, aqui, ó, tá lá, não aconteceu nada. Ele vai na casa dela. Ele sobe, fecha a porta, aí ele faz aquilo, deita em cima do menino. Depois, quando ele se faz com o menino ressuscita. Aí ele chama a sunamita, toma o teu filho. Ali eu entendi uma opção de coisas. Que Deus não ficou lá no céu dizendo, ei, eu amo vocês. Não, ele veio sentir as nossas dores, ele veio habitar com a gente, porque Emmanuel é Deus conosco. Aí eu entendi que eu precisava de ter um barraco. Aí eu fui falar com o meu pastor, levei uma bronca, eu disse, olha, pastor, então o senhor vai, eu quero lhe pedir que o senhor ore comigo, porque Deus me falou no meu coração que eu preciso estar no meio desse povo. Deixa eu viajar para a Inglaterra. Eu vou sair com a minha família. Quando eu voltar, a gente conversa até lá. Eu não quero ouvir falar em barraco. Ele foi e eu fui orar. Quando ele voltou, que eu cheguei lá no dia de terça-feira, ele disse, você já veio? Eu disse, pastor, hoje é dia de culto. Eu disse que o senhor já chegou, eu pensei que o senhor ia chegar para domingo, tudo mais. Ele ficou olhando para mim. Ele disse, vem cá. Aí ele pegou o envelope e disse, olha isso aqui. Eu disse, que é isso? Eu olhei. Ele disse, eu estava no escritório da British Airways, em Londres, não, em Kent. E enquanto eu estava arrumando as nossas passagens, saiu de lá da outra sala um piloto da British Airways, que ele fez esse caminho Heathrow, quer dizer, Londres, Rio de Janeiro, Londres, muito tempo. E ele disse para mim, é o senhor que é o pastor da igreja inglesa que fica no Rio de Janeiro? Ele disse, sou. Naquela igreja da onde da frente se vê o Cristo Redentor, ele disse, é. Ele pegou e disse, o senhor vai me fazer um favor. Aí ele veio de lá com esse envelope e me entregou. Eu quero que o senhor me faça um favor, entregue isto aqui a uma mulher que está querendo começar um trabalho com crianças.
Podia Ele ser disse, mais Edmeia. direto, né? Ele só faltou dizer seu nome. Mas você não conhece esse Não sei nem quem é. Gente, $2.000 dentro. Dólares, né? Nem libras esterlinas. Aí eu disse, pastor, fica com esse dinheiro na mão que eu já vou começar a procurar. Olha, à medida que eu ia procurando, o cruzado ia diminuindo e o dólar ia aumentando. Eu só sei que quando eu consegui o barraco, eram $2.000. Direitinho. Aí eu peguei o seu Carlos, o dono do barraco, levei lá, ele pagou o homem, aí que começamos. Só que eu tinha que pagar 20% do preço do barraco para a Associação de Moradores. Aí no outro, eu não tinha um tostão. Aí no outro dia, eu cheguei cedo lá no morro, porque eu ia sempre cedinho. Eu cheguei cedo lá e eu fui direto na Associação de Moradores. Quando eu cheguei lá, tinha um senhor vestido assim, de sapato, não era tênis, sapato, ele estava com uma camisa tipo de seda e uma calça social e tudo, e ele estava bem assim, de óculos um pouco escuro. Eu peguei, cheguei, ele olhou para mim bem sério. Eu disse, bom dia, eu queria saber com quem é que eu posso falar aqui na Associação de Moradores. Ele pegou e disse, a senhora é a dona Edmeia, não é? Eu disse, eu sou. Ele disse, eu sei quem é a senhora. A senhora comprou o barraco do seu Carlos ontem, não foi? Eu disse, foi. Ele pegou e disse assim, olhe, o que é que a senhora quer falar? Eu disse, o meu problema é o seguinte, é que eu comprei o barraco do seu Carlos, mas eu sei que tenho que pagar 20% do valor para a Associação de Moradores, só que o dinheiro que tinha foi todinho, eu não tenho como pagar, mas eu quero pagar. Então eu vi fazer uma proposta, que dividam em módicas prestações para ir pagando todo mês. Eu queria falar com o presidente da associação. Ele pegou e disse, olha, o presidente da associação foi assassinado hoje de madrugada, junto com a secretária, mocinha, que era minha filha. O presidente da associação agora sou eu. A senhora não vai ter que pagar nada. A única coisa que eu pensei, Senhor Jesus, eu precisava matar tanta gente para eu não pagar. Não podia dar um outro jeito. é uma vida repleta de milagres. Aí, deixa eu te contar. Aí, lá vou eu comecei, parece que eu tinha ganho um palácio. Tudo mais. Um dia eu vou pregar na igreja presbiteriana do Calvário, em Sorocaba. Quando eu voltei, que eu chego assim já 4, 5 horas da manhã, no Morro Dona Marta, cadê meu barraco? Tinha caído todinho assim, ó. Implodiu. E foi, explodiu. Pá. Eu parei. Eu disse, que é isso? No meio de todos os barracos, só o meu caiu. Mas o barraco era assim, você subia, ele balançava. Eram 2 andares, mas balançava. Aí eu fiquei com tanta vergonha. Eu disse, pronto, ninguém mais vai acreditar no evangelho que eu prego. Porque o único barraco que caiu fui eu. Tanto barraco para cair. Eu não aguentei. Aí eu subi assim. Cheguei lá em cima, eu chorava. Toda a dor da viuvez, da enterrar a filha, foi tudo de uma vez. Mas eu chorava, que eu gemia. O povo pegava água, botava açúcar, mexia com o dedo, empurrava na minha boca, porque eles ficaram com medo que eu morresse, do tanto que eu gemia, mas doía. E eu me lembro que eu disse, o senhor não podia ter feito isso comigo. Eu sou sua amiga. Olha o que o senhor fez comigo. O senhor trata mal os seus amigos, por isso que o senhor não tem muitos amigos. Eu disse para Jesus, com um bocão. Com um bocão. Aí, tudo mais, saí dali. Eu não tinha dinheiro, nem para tirar os escombros do barraco. O pessoal já tinha tirado de lá dentro minhas bíblias, minha caixa de biscoito, porque onde eu estava eu tinha uma caixa de biscoito, e o filtro, alguns bancos que eu botei lá dentro. Aí eu fui direto lá para a igreja. Fui lá para a igreja com o rosto inchado, chorando. Aí eu disse para ele, disse, pastor, barraco, caiu aqui, barraco. Barraco lá da casa de uma animada. Também você compra uma porcaria do barraco? Caiu, e agora?
mais. Ele pegou e disse, tem um negócio aqui para você. Aí ele tirou assim. Era um envelope. O que era? Billy Graham convidando. Billy Graham. O Billy Graham tinha tido uma visão de Deus para avivamento da Europa, começando pelo Reino Unido. E ele, então, resolveu instalar o escritório dele em Waterloo Bridge, em Londres. O secretário dele morreu, era o filho dele que estava secretariando, para pegar lá pregando na turma dele. Aí ele escolheu um preletor de cada continente. E da América do Sul fui eu. Olha a mão de Deus, porque nessa época ninguém sabia quem era Edmeia Williams. Só quem sabia quem era Edmeia Williams na minha família e na igreja. Mas lá vou eu para a Inglaterra. E a primeira... Eu cheguei na Inglaterra de manhã, de noite eu fui almoçar com o Dr. John. Ele me deu uma oferta, me deu um cheque, que eu pensei que era 500 libras. Mas não era. Eu pensei que era 50. Olhei de noite direito, é 500. 5.000 libras. Aí eu depositei na conta da igreja, lá na Inglaterra. Meu pastor pegou aqui, comprou mais 2 barracos, tirou os escombros daquele barraco, começamos a construir. Toda a oferta que me davam, eu botava na conta da igreja, meu pastor pegava, pronto, para poder construir o que hoje é a casa de Vale Marimar. ressaltar que naquela época, se hoje já é muito, que dirá naquela época, né? Imagina. Pois é. Tô meio calada porque eu tô meio em choque. Eu também tô meio em choque. Receber um convite assim do Billy Graham, né? Mas, pastora, a senhora sentiu resistência dos traficantes ali na comunidade? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca eles tiveram problema nenhum comigo, nem eu com eles. Pelo seguinte, eu só cuido das crianças. Eu não me meto com ninguém no morro. Só das crianças. Com eles eu passo de igual meu filho. Como vai? Deus te abençoe para todo mundo. Eu tive resistência com os católicos. É mesmo? É. Eles também faziam trabalho ali. Tinha. Mas acontece o seguinte, que eu não sei porque a igreja praticamente fechou. E aí a culpa era minha. Tinha várias igrejas, né? No É, morro. A senhora teve a Católica oportunidade tem de ir até lá? Nunca fui. Mas lá tinha várias denominações, né, diferentes lá no morro. É, a comunidade costuma ter, né? Muitas É. igrejas e tudo mais. Então, irmã, Mas era a maior concentração de centros de macumba quando eu cheguei. ali Mas Do tinha Rio, mais macumba. Macumba. e Com não o tem mais. tempo, não. Não. Foi Em pacificado. 2002 acabou o último centro de macumba. Eu entrei lá em 90. Mas eu vi que teve uma história de um rapaz que estava com um radinho lá na comunidade e perguntou se a senhora era Edmeia. Não teve? Quando? Ou a Ruth vai... É aquele que passava o rifle que estava com Mudava de rifle. lado. Sim, agora é outro. Esse aí é. Como Esse aí que... já é outra. Mas isso daí é o seguinte, é que quando o grande problema numa favela não são as pessoas que seguram as armas e sandalizam. De forma diferente. Então, por exemplo, se você está precisando muito dele, você tem muita dificuldade, ele pode se manifestar a você, te abraçar, te acolher, te colocar no colo. Mas se é uma pessoa que ela é até mais firme na fé, mas não é fazendo graça, não. Está passando lá por uma crise, não sei o quê, não, é diferente o jeito de tratar. Teve uma senhora que até reclamou, senhor, por que com a outra o senhor é tão bonzinho comigo, não sei. Então, eu vejo Ana, que tem um batismo por imersão, e só pastor. E a minha é batista, mas eu sou pastor que batiza. Para entrar lá no Rio Jordão, como que você não está pronta ainda? Aí eu não sou pastora, né? Eu não vou batizar ninguém. Como assim só pastor batiza? Aí vem, né, o versículo que ide por todo mundo, evangelizar e toda criatura, né, batizando, ensinando. Quer dizer, é para todo mundo. Ide, né? O ide é para todos nós. E está lá o batizar, fazer discípulo.
Então você quer se esquivar, mas não dá, né? Então eu sei que ela entrou no batistério. No Rio Jordão. No Rio Jordão. No batistério não, no Rio Jordão. E aí, bem quando ela está no Rio Jordão, ela tem uma visão de Jesus. Porque ela até pede, né? Ah, Senhor, eu não queria estar nessa situação, né? Ela vai meio contrariada. Porque eu não sabia batizar. Eu não tinha a mínima ideia o que ela ia fazer ali, né? Mas já que eu estou, né, me ajuda, né, tal, me manda uma mulher assim. E a primeira mulher que vai ser batizada por ela é uma que chega já falando assim: olha, eu me converti com a sua pregação e o meu sonho era ser batizada por você no Rio Jordão. E quando eu soube que ia ter essa caravana com você e com a Helena Tanuri, ela se inscreveu na caravana. E aí essa mulher que é a primeira da fila, né? E a Edmeia tem aquela visão de ver Jesus, né? Não vê inteiro, né, Edmeia? Veio daqui para cima. Mas o lado, ela vê o lado dele transpassado. E Jesus fala, né, que o batismo, eu até escrevi aqui, o batismo é a pessoa entrando nele, sendo filtrada nele. Entra em mim, morto pecador. Para sair filho de Deus. Aí eu pus até uma outra versão. Batizado é entrar em Cristo, morto pecador, e filtrado nele sair filho de Deus. Então ela repetia isso a cada pessoa que ela batizava. Batizado, entrar em Cristo, morto pecador, filtrado nele, sair filho de Deus. Eu achei isso aqui... Aquele dia foi uma festa, Ruth. Ai, super. Porque eu batizava, a Helena batizava do outro lado. Depois acabou, eu disse, ué, já acabou? Eu que não queria. Agora eu quero batizar Aí mais. Apareceu um povo que era, acho que era do Peru. A Helena disse, você batiza? Eu batizo aqui, que eu batizo espanhol. E tinha um outro povo que só falava inglês. Eu fui batizar os do inglês. E se vier francês também. Eu estava batizando tudo. Daqui a pouco a Helena disse, agora me batiza. Aí eu batizei a Helena me batizou, foi uma festa. A gente nem falou, né? A gente falou aí do francês, que a Edmeia, ela fala 4 línguas e meia que ela falou, né? Inglês, português, italiano, francês e um pouco de árabe pela vivência no Iraque, né? Mas algo que me chamou muita atenção, né, nessa história que a Ruth contou é justamente o fato de você ter dito que não é pastora, né? Você falou que não é pastora, nunca vai ser pastora, que o seu chamado é de ensino, né? E essa fixação que hoje em dia a gente tem com o título, né? Pastor, pastora. Quem é que é pastora? Duas aqui, viu, que não são pastores. Pois é. Jesus Cristo deixou para a sua igreja 5 ministérios. Está escrito em Efésios 4:11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora, o pastor pastoreia. Ele tem o rebanho, ele fica ali, ele alimenta, ele apacenta, ele cuida. O mestre ensina, o profeta prega, o evangelista é parteiro, ele faz nascer. O apóstolo vai implantando igrejas. Cada um tem o seu papel, isso é ministério, é trabalho. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiz mês passado, com a Helena Tanuri e o pastor João, nós fizemos primeira viagem de Paulo e as 7 igrejas. Fizemos Turquia e Grécia. Eu vou dizer, quanto mais eu estudei a vida e a viagem de Paulo, mais eu entendi e agradeci a Deus que ele não tinha chamado nenhuma mulher. Porque aquilo que nós fizemos em uma semana, usando avião e tudo mais, eles fizeram em 2 anos. Como que uma mulher ia aguentar? Ia largar a família. E andando 6 horas por dia, dormindo em beira de caminho, carregando trouxa. E como que ela ia comprar absorvente? E como ia... Isso tudo. Mulher, não dá para isso, não pode. Mas hoje está uma briga, porque eu quero ser, mesmo não tendo o rebanho para cuidar, quer ser pastor. Como é que eu sou cirurgião e eu nunca peguei no bisturi? É vaidade, né? É só, então, eu não sou, eu sei que meu chamado não é esse.
Se Jesus botasse os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, me dissesse, nega, vem cá, agora você escolhe o ministério para você, eu ia escolher evangelista. Porque eu acho um luxo ser evangelista. Porque eu falo, a pessoa diz, vou pensar. O evangelista faz 2, 3 cambalhotas e o povo se rende a Jesus Já chorando. se converteu. Já se converteu. Então eu acho um espetáculo. Eu sei que não é esse o meu ministério. Me perguntaram em outro podcast por que eu achava, porque eu falo muito da história das mulheres, que as mulheres foram tão caladas na história, foram tão silenciadas. E eu respondi que eu ia falar uma palavra só. E a palavra que eu usei foi poder. Porque o poder que tinha o sacerdote pagão em Roma, que é passado para o cristianismo quando o cristianismo se torna religião oficial, esse poder corrompe, inebriaga, inebria, sei lá, faz alguma coisa na cabeça das pessoas. Que as pessoas querem ter esse poder, querem ter essa autoridade. E eu citava o apóstolo Pedro, quando ele diz que o ministro ele não deve agir com autoridade sobre o rebanho, mas servir de modelo. Não como tendo autoridade, mas servindo de modelo. Eu falei, então não é o papel do pastor esse poder, é o serviço, né, realmente o apacentar aquelas ovelhas. Então, as mulheres não podiam ascender a cargos superiores. E um dos motivos realmente era isso, o homem não ia dividir poder, ainda mais o sacerdote que vem do paganismo, que tinha toda a pompa, todas as vestes, a salvação por obras e tantas outras coisas que havia naquela época, né? Eu enxergo muito assim, mas é bem isso, a questão de querer o cargo, de querer, né? O cargo traz o poder, traz a autoridade, né? E isso, a mulher, eu falo, graças a Deus que as mulheres que eu tenho estudado na história do cristianismo, elas não foram aquelas que batiam no peito e disseram, olha, porque nós somos, ou querendo usurpar púlpito de ninguém, nem nada, elas faziam. Elas sendo discriminadas, sendo zombadas, sendo tantas outras coisas, elas faziam, elas pregavam, elas falavam, nós temos o direito, a Bíblia nos dá o direito de falar de Deus. Era o que elas diziam, a Bíblia nos dá o direito de falar de Deus. É falar de Deus, não de ser pastor ou de ser, né, qualquer outra coisa, ter algum cargo. Mas falar de Deus, o ID é todo nosso. Agora, fugindo um pouco, queria falar um pouco do contexto internacional, né? Da guerra que está tendo na Ucrânia. A senhora tem esse conhecimento um pouco de geopolítica, de internacional, muito conhecimento da Bíblia. Como que a senhora vê isso? Está escrito na Bíblia? Olha, em Ezequiel 38, eu não estou com a Bíblia aqui, mas eu acho que eu sei o texto de cor. Você quer que abra aqui? Eu quero, Ezequiel 38. Deus diz abertamente para o profeta Ezequiel, filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e diga que eu, o Senhor Deus, estou contra ele. Tubal era a Rússia, né? Eu o farei dar meia volta, porei uma argola no seu nariz e arrastarei junto com as suas tropas para longe, com os seus cavalos, seus cavaleiros, fardados, seu exército, e cada um soldado vai dizer todas as tropas da terra de Gome, de Bet-Togarma, que fica no norte. Ele vai dizendo, mas deixa eu falar. Ele diz, Gog é o homem, a terra é Magog, é aquela região ali da Rússia. Ele, quando ele diz que é príncipe de Ros, de Meseque e de Tubal. Ros não é um país, Ros não é uma região, Ros é a reunião de todos os povos de língua russa. A Rússia perdeu isso na União Russa Socialista Soviética, mas a Rússia nunca engoliu essa humilhação.
Então ela vai querer agremiar tudo demais. Você vai ver que a Rússia, devagarinho, ela foi lá e anexou a Geórgia. Ficou tudo bem. Deixou passar um tempo, foi lá na Crimeia. Deu um zuzuzu, acabou. Aí ela deixou por último a Ucrânia, porque a Ucrânia Só vou pedir para falar mais pertinho do microfone. A Ucrânia é mais difícil, a maior era mais importante. Então a Ucrânia, quando a Ucrânia for anexada, aí se configura que Rós está coesa da Rússia. Ao mesmo tempo, a gente não sabe quem é o Gog, mas é possível que seja o Putin, porque o Putin foi novamente reeleito para mais 5 anos. Ele vai fazer uma grande coalizão, porque a Rússia, ela tem petróleo, mas o petróleo da Rússia fica nos mares gelados, na Sibéria. Fica muito caro para a Rússia transferir esse petróleo, porque tem que vir passar pelo Mar Negro, do Mar Negro atravessar o Bósforo ali, antiga Constantinopla, para poder chegar no Mar de Mármara ou no Mar Egeu. A Rússia precisa, para se equilibrar bem, de um porto no Golfo. Ora, todos os portos do Golfo pertencem aos árabes. A Rússia não tem dinheiro. A Rússia ficou empobrecida, mas a Rússia tem tecnologia, conhecimento, organização e experiência. Os árabes só têm o dinheiro. Eles não têm a tecnologia, a organização, experiência, nada disso. A Rússia vai fazer uma junção com os povos árabes. E vai ser assim. O sonho de vocês é Jerusalém. O nosso sonho é um porto aqui. Nós damos a vocês Jerusalém e vocês nos dão um porto. Um porto. Tanto que, pelo que Deus está dizendo que vai ser Ros, Mesec, Tubal, a casa de Togarma, todos aqueles lugares ali dos Montes Urais, todo o norte da Europa. A Bíblia, Deus diz ali que vai juntar com os persas, os etíopes, os líbios, tudo aquele norte da Europa todinho, em junção com todos os árabes, vão formar um grande exército para invadir e tomar Jerusalém. Se você ler, está tudo descrito em Ezequiel 38 e 39. Quando eles chegarem lá, Israel não vai ter que lutar. Porque Deus é que está chamando, Deus é que está trazendo. Ele vai usar a mesma estratégia que usou na guerra de Jerubal. Não é? Que um mata o outro. Eles se matam entre eles. É isso que está acontecendo. Pode olhar Ezequiel 38 e 39. Quando você vê o que vem acontecendo, você vê que essa época que a atenção da mídia se voltou para Israel e para o Hamas, a Rússia teve um avanço enorme. Enorme. E agora, se o como é o nome dele? O Ronald Trump. Uhum. Trump. Se ele ganha, eu tenho a impressão que acabou a Ucrânia. Porque ele não vai jogar dinheiro para lá. Entendeu? Então, aí está configurado. É um passo para que a profecia de Ezequiel 38 e 39 aconteça. Eu ia perguntar também sobre a guerra de Israel, né? Aquela guerra ali de Israel é a guerra de Amaleque. As pessoas estão dizendo muita bobagem, mas não vão para a Bíblia ler. Quando Israel estava no Egito, estava tudo bem. Quando Deus tira seu povo do Egito, o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que eles partiram de Sucote e quando chegaram a Etã, era a entrada do deserto. Eles estavam livres do Egito. Mas Deus, lá em Números 13, diz para ele, para Moisés, fala aos filhos de Israel que retornem e se acampem em Pirairote, defronte de Baal-Zefon. Pirairote significa montanhas intransponíveis. Deus diz para eles voltarem para ficar num beco sem saída. Só tinha uma entrada, tinha que entrar e sair pelo mesmo lugar.
Porque Deus disse, eu vou levar o faraó para lá e lá eu vou ser engrandecido. Foi quando o pessoal um dia olhou lá em Pirrairote e viu que o faraó vinha. Ficaram querendo matar Moisés. E Deus diz para Moisés abrir o braço. Quando Moisés estende o braço, Deus soprou o vento oriental e abriu o mar. E o povo foi passando, foi passando. Agora você pense, aquele povo de Israel atravessar um paredão de água de um lado, um paredão do outro. E no meio não era um asfalto. Eram crateras, eram montanhas, pedras, rocha de todo tipo, lama. Quando eles chegaram no outro lado, a gente sabe que eles viram os cavalos e os soldados de Faraó, tudo já boiando no mar. Teve aquele culto que eles fizeram, eles chegam lá na frente e Mara, as águas eram amargas. Moisés curou as águas. Dali eles chegam a Refidim. Como é que estava esse povo? Sujos, maltrapilhos, cansados, arrebentados. Arrebentados. Era um processional triste. Não tinham um guerreiro, não tinham armas, não tinham exército, não tinha nada. Então, Amaleque disse, vamos matá-los. Vamos matar todinhos, porque agora é fácil. Por que Amaleque se levanta? Quem era Amaleque? Amaleque era o filho de Elifaz. Elifaz é o primogênito de Esaú, com Tímina. Então, aí vem Amaleque para matar, para exterminar, para acabar com Israel. Porque enquanto Israel estava cativo no Egito, não tinha problema. Mas agora que eles viraram, eles saíram, vamos matar todos, é fácil. Eles disseram, é fácil. Agora foi aí que Deus se levantou, em Refidim. E Deus fez o juramento ali. Haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aí você vai ver que todas as guerras que vêm contra Israel são ganhas por Deus, só que são todas elas caracterizadas por Amaleque. Você se lembra daquele Ramã do tempo da rainha Esther? A Bíblia que ele ia exterminar os judeus. Quem era ele? Filho de Hamedata, Agagita. Quer dizer, filho de Agag. Agag era o rei amalequita do tempo de Saul, que Saul não matou, que deixou para Samuel matar. Então, todas elas têm a mesma característica. Eles vêm, eles atacam de surpresa, eles atacam mulheres, crianças, velhos, e eles não enfrentam guerreiros. Quando os guerreiros vêm contra eles, eles recuam e são os coitadinhos. Eles são as vítimas. Como ficou agora Israel, é que é o agressivo. Entende? Então, essa guerra é uma guerra caracterizada por Amaleque. E Deus tinha avisado. Haverá guerra do Senhor com Amaleque de geração em geração. Você vai vendo todas elas. Todas. Essa é uma guerra delas. Uma aula. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Teve teologia, testemunho, geopolítica, tem de tudo aqui. E a gente está caminhando para o final, Natália? Estamos. Então vamos para o final, né? Bom, mas antes da gente terminar, a gente sempre faz um ping-pong. A gente pergunta alguma coisinha, vocês devolvem uma palavra. Pode começar, Natália? Eu começo. Versículo favorito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo favorito. Eu gosto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça. Eu me alegrarei no Senhor, eu vou resumir. Um país que você gostou muito de ter visitado. Israel. Você, Ruth? País, eu gostei muito da Grécia. O personagem da Bíblia que a senhora admira muito. Sem ser Jesus. Tava muito fácil. Aí era muito fácil. Personagem da Bíblia. Vocês sabem qual é. Todo mundo sabe quem é. Qual? Minha
Joãozinho. Joãozinho. Joãozinho, meu querido. Que era amado, discípulo amado. Ele que dizia. Jesus nunca disse que João era o discípulo amado. Mateus não disse isso. Marcos Ele não disse disse. isso. Lucas não disse. Só quem diz é João. Esperto foi ele, né? Que escreveu. Então, por isso eu digo e a também. gente- É amado até da senhora. É Joãozinho. E o seu, Ruth? É Jesus. É. Não, sem ser Jesus. Ah, não pode ser Jesus? Puxa vida, eu vou ter que escolher uma mulher. E vou ter que escolher a minha xará, Ruth. Ruth. Foi você que fez a última? Agora sou eu, né? Deixa eu pensar. Algo que você viveu, que você gostaria muito de viver novamente. Alguma experiência da sua vida que você gostaria de viver novamente. Ah, eu gostaria de viver novamente a minha chegada no Iraque. Nossa, que curioso isso. E você, Ruth? Acho que eu gostaria de viver a época dos meus filhos pequenos. Acho que foi a época mais feliz da minha vida. Quando eu tinha os 3 pequenos em casa cuidando. Você achava que era o caos e está sentindo saudade. Tá sentindo saudade. Missionária, um episódio da Bíblia que a senhora gostaria de ter presenciado? Eu gostaria imensamente de estar presente lá, quando o Espírito Santo mandou, em Atos 13, escolheu Barnabé e Saulo. Nossa. Espírito Santo guiando, né? É. Ai, eu acho que eu gostaria de, apesar da lama, das pedras e tudo mais, das crateras, mas ter vivido aquela passagem pelo mar, né? Mar A Vermelho. seco, é. Um personagem da Bíblia que a senhora passaria longe, que a senhora não gostaria de encontrar por nada, não vale Judas. Mas um personagem. Não pode. Muito fácil falar Judas. Eu tô quase tirando Jezabel também, que virou figurinha muito repetida aqui. Herodes. Já falaram Herodes, mas eu gostei. Que eu não gostaria. Eu acho que Dalila. Eu tô indo Mulher. do lado das mulheres. Missionária, o que a senhora vai falar quando encontrar com Jesus? Eu não vou falar nada. Eu só quero um abraço. Diz que a gente não vai, dizem, né? Que a gente não vai precisar falar nada. Pelo menos eu tenho ouvido essa história e eu creio que automaticamente conheceremos. Não sabe? Vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. Para começar, que nós não teremos memória. Né? Não teremos vontade. Nós não teremos vontade. Tem gente que fala, e minha família, meus filhos. Isso é uma questão também, né? Vamos começar mais um pouquinho. A gente não vai lembrar de nada e os parentes não vão lembrar de nada. Não haverá lembrança das coisas passadas, não haverá memória delas. Não haverá memória. Então, e uma coisa que eu gosto é saber que eu não vou ter vontade também. Porque senão eu queria, eu quero o céu desse jeito, outro quer o céu de outro jeito. Então não vai ter nada Vai disso. ter sofrimento por quem não tá lá. Não. Exato. Eu acho Por o isso lance não da vai memória haver muito lembrança. importante, né? Porque você já imaginou, você chega no céu, você pensa, não acredito que ele tá aqui também. Fez tudo aquilo e veio pro céu. Não acredito. Justo! É justo que a gente... Aí já chegou pecando. É ele. Não acredito que ele está aqui também. Já chega pecando, né? Uma Julgando. brincadeira, tá? Mas, enfim, eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês aqui. Eu amei muito conhecer mais da sua história. Eu amei a sua escrita também. Foi um trabalho muito importante, né? O da Helena também. Ela não tá aqui, mas vamos cobrá-la. Pra quando ela Veremos ela em estiver, breve aqui. quando ela estiver aqui no Porque ela Rio... que fez a artimanha toda dela. Pois viu? é. Aí ela vem sozinha e fala, né? Não, aí ela conta... A gente conhece a história dela também, Com o né? pastor Pra João, contar. Ela tem muita coisa para falar. Se você quiser adquirir o livro... A gente vai deixar aqui na descrição o e-book da MK, tá disponível. E também o livro tá nas principais livrarias do país, você pode encontrar. E também em 190 países. Olha. A God Books distribui em 190 países. Então, se você conhece alguém que é de outro país e que quer também conhecer a história da Edmeia, não tem desculpa. Obrigada mais uma vez. Quem vocês gostariam de ver aqui no Pode Crer? Vale qualquer pessoa que acredite em Jesus, que viva o Evangelho. A Helena não pode porque ela já
Já, porque nós já falamos. Não, ela a gente já vai correr atrás. O Maurício Zagari já veio? Não, Bom, Pastor Jeremias Pereira. também Ótimo, não. também. Mas ótimo. acho bom trazer, viu? Sim. Se a missionária falou, tá falado. Vamos anotar as sugestões de vocês. Foi ótimo, eu amei. Foi ótimo. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Vocês Pra são nós ótimas. também. São umas jovens lindas, né? É. Que coisa mais querida gente. vocês. Era assim, É, 2 sim. gerações. 50. A gente quer chegar com experiência, assim, ó. Não, eu quero. Vocês são A ótimos. senhora tem 79? 80. 80. Eu também quero chegar aos 80 com 4 faculdades, falando 4 línguas e meia. Tá, vou escrever livro também. Enfim, muito obrigada. Um beijo pra vocês que nos acompanharam aqui. Tchau, tchau. Valeu pelos 100 mil e continue se inscrevendo pra gente bater aí, ó, pensar alto, 1 milhão. Quem sabe um dia. Beijo! Tchau, tchau.